Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento do mês de abril, encerrado no dia 29/4/2022, onde o mercado financeiro fez um importante movimento. Acompanhem. Então vamos lá, sempre aquele disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional, tá? Esse aqui é o conteúdo do vídeo. Eu vou falar sobre a volatilidade extrema dessa semana, sobre o conflito na Europa, lockdown na China e os resultados de algumas empresas importantes nos Estados Unidos, inflação e renda fixa. Vou falar sobre o comportamento das commodities, das bolsas americanas, do saldo estrangeiro na B3 e também do dólar no Brasil, além da situação atual do Ibov e dessa expressão, né? Venda em maio e volte no segundo semestre. Bom, volatilidade extrema. Eu gravei 2 vídeos durante a semana passada, né? No primeiro eu falei que a gente estava numa zona importante de suporte, e no dia seguinte, as bolsas americanas tinham sinalizado que estaríamos fazendo um fundo, né? Tudo caminhava para isso, porém no dia de hoje houve uma queda maior do que a alta de ontem, tá? A gente vai ver que no índice Dow Jones a gente ainda está no suporte, no S&P também, porém na Nasdaq, na bolsa de tecnologia, a gente perdeu esse suporte, tá? Mais para frente a gente vai comentar sobre as bolsas americanas. Eu só quis mostrar por enquanto que nessa semana houve uma volatilidade muito acima da média. Ontem, para você ter uma ideia, a Nasdaq subiu quase 4% e hoje caiu mais de 4%, né? Então são momentos difíceis. Bom, uma pequena atualização do conflito e também das outras notícias, né? Então, a Rússia realmente cortou o fornecimento de gás para alguns países da Europa e está ameaçando outras, né? E além de intensificar a guerra na Europa, tá? Vários analistas importantes acham que a gente pode ter um agravamento mais sério da guerra da Europa e que isso pode afetar muitos mercados, tá? A outra coisa é a China, né? A gente vinha com um lockdown que estava preocupando o mundo inteiro. Depois a China anunciou no decorrer da semana estímulos, né? Então tá aí nesse jogo duplo, né? Difícil da gente entender. E o que levou hoje à queda dos mercados americanos, que puxou o mercado brasileiro, foi o resultado principalmente da Amazon, né? A Amazon teve um prejuízo importante, as ações fecharam em queda de praticamente 20%, tá? E aqui, ó, as Big Techs como um todo perderam quase 2 trilhões em valor de mercado. A gente também vai falar mais para frente das empresas americanas. Aqui a gente já tinha preços de commodities muito alto, né? E aí com a guerra e com essas novas notícias, as commodities continuam em alta, que a gente vai mostrar. Bom, passar rapidamente por inflação e renda fixa. Eu venho batendo na tecla com vocês. Todas essas outras notícias que a gente comentou, elas são importantes. Mas o que é mais importante é a inflação mundo afora, especialmente nos Estados Unidos. E por que é importante? Porque a gente vai ter a subida de juros nos Estados Unidos, tá? Aqui eu mostrei no vídeo passado, né, que a inflação acelerou em abril, porém menor que o mercado. Então, teoricamente, era uma notícia boa, né? O Copom deve subir a taxa na próxima semana para 13,75, para 12,75, né? Para 12,75. E aí o que o mercado está esperando é o que o Copom vai fazer. Ele já vai sinalizar uma nova alta ou ele vai deixar em aberto para as próximas reuniões. Em relação ao juro americano, ele bateu no 3. Quem acompanha os vídeos do canal, desde que ele estava menos de 2, a gente vem falando, ele vai tocar nos 3 e praticamente quase tocou essa semana. A gente praticamente no decorrer da semana não teve
alteração nos preços dos títulos públicos aqui no Brasil, né? A gente teve aquela alta, mas nos últimos dias a gente teve estável. Então, apesar da alta volatilidade da Bolsa brasileira, né, e da alta do dólar no começo da semana, a gente vê que os títulos, os juros futuros, eles ficaram estáveis, tá? Essa aula tá bem legal no meu canal. Vamos atualizar um pouquinho commodity. Ouro subiu pouca coisa. O minério recuperou, tá? O minério recuperou na China, fez com que esse índice, esse ETF de material básico subisse. Porém, perceba que no dia de hoje ele caiu forte, porém, ainda bem, o fundo aqui é bem mais alto do que o fundo do começo da semana. Petróleo continua estável, soja também e trigo teve uma pequena queda, tá? Então as commodities permanecem em níveis altos, porém sem grande variação durante essa semana. Meus livros na Amazon. Falar agora sobre isso aqui, né? O comportamento das bolsas americanas. Isso aqui foi extremamente relevante, né? Então a gente vinha comentando, né, que a Nasdaq tinha feito aquele fundo duplo e tinha subido, né? A gente esperava inicialmente que ela recuasse para depois voltar a subir, porém não. Ela continuou em queda e perdeu o suporte. Das bolsas que a gente acompanha, foi a primeira a perder o suporte. E isso é extremamente preocupante, né? Teoricamente, a Nasdaq já está em bear market. Quando do topo até o fundo, né? O topo é maior, em torno de 16, a gente tem uma queda acima de 20%, tá? Então, se a gente fosse analisar só a Nasdaq isoladamente, a gente esperaria fundos mais baixos nas próximas semanas. Isso para as Nasdaq, tá? Bom, todavia, o S&P devolveu toda a alta recente de maio a abril, e nós estamos no suporte. Perceba que aqui a gente não perdeu o suporte, tá? O S&P a gente não perdeu e também a gente está naquela faixa. Lembra que eu comentei com vocês que a gente estava naquela entre o topo histórico e o suporte. Esse suporte da faixa preta não foi perdido. Se a gente perder na semana que vem, a gente pode acelerar as perdas no mercado americano. A mesma coisa para o Dow Jones, né? Aqui o sinal de ontem que eu comentei foi um sinal importante, inclusive até gravei um vídeo, porém hoje o sinal foi maior ainda, né? Além de não ter subido hoje, a gente caiu mais forte em relação à subida de ontem. Isso é preocupante, tá? Bear market, eu venho colocando essa figura, né? Que o Larry Williams, ele falou que vai publicar uma atualização só quando a gente entrar em bear market. Ele não fez isso, tá? E aquilo que o Jim Rogers publicou no comecinho de abril. Para ele, isso a gente está ainda dentro de uma correção que ele espera mais uma pernada de alta durante o ano, tá? Porém, a gente está vendo que a situação está ficando um pouquinho mais difícil, né? Eu tinha uma posição mais compradora. Pelo comportamento dessa semana, eu continuo na posição compradora, mas, como é que fala? A gente está com a pulga atrás da orelha cada vez mais pela evolução dos índices, né? Bom, mostrar algumas empresas americanas. Olha aqui, o Facebook, né? Ele perdeu mais de 50%, porém, após o resultado ele subiu, e nessa queda de hoje, ele não teve uma queda muito grande, tá? A Netflix vem apanhando já há algum tempo, né? Caiu mais de 70%. Também hoje já não teve uma queda semelhante ao restante das ações. Isso significa o quê? Que ela já apanhou tanto que possivelmente chegou num nível de estabilidade. Possivelmente. Pode ser que caia mais. Agora, aqui a gente está querendo mostrar para vocês que tanto o Facebook como a Netflix caíram demais, quedas acima de 50%, parece que agora deu uma quietada, né? Em contrapartida, o Google, que tinha se segurado um pouco, né? Já desde o topo, já caiu mais de 20%, tá? A Microsoft, aqui ó, fez topo em 350, ela fechou agora em 277, queda de quase 20%, tá?
E aqui está a Amazon, né? A Amazon hoje despencou, saiu aqui de 2.800 para 2.400. Se a gente colocar o topo, que foi mais ou menos 3.350, a Amazon já caiu mais de 30%. Então, o que a gente percebe é que os índices americanos vêm caindo, porém, várias e várias ações estão com quedas mais expressivas ainda. Tá? Bom, saldo na B3, outro fator preocupante, né? Eu tinha colocado isso há algum tempo, né? Que a gente vinha com saldo positivo desde outubro passado, né? Só que agora em abril a gente começou a ter retirada, porém isso foi acelerado nos últimos dias, o que corrobora com a queda dessa semana, tá? Bom, o dólar teve aquele pico que a gente comentou no vídeo anterior, bateu aqui na resistência, caiu anteontem e ontem e hoje mostrou um candle de força, tá? Então aqui o dólar está num momento de indecisão. Se ele superar a faixa de 5, ele vai buscar 5,18. Se ele não conseguir, ele vai recuar. Até o dia de ontem, o mais provável que eu achava era um recuo para depois a gente voltar a subir. Só que agora a gente pode já subir diretamente, tá? Aquilo que eu venho comentando, né? Isso aqui são os fatores para queda e aqui os fatores para alta. Eu acho que os fatores de alta, especialmente o aumento de juros nos Estados Unidos, e os dois aqui, né, o fiscal e o político, podem pesar, tá? O dólar index, né, no mundo continua em alta, ok? Citação do Ibov, eu acho que essa semana foi importante, mas a semana que vem vai ser mais importante ainda, tá? A gente aproximou aqui do fundo no meio da semana, mostrou alguma reação na quarta, na quinta, porém que hoje foi uma paulada. A gente começou super bem, em alta, chegou a alta de quase 2%, porém a gente acompanhou as bolsas americanas e fechou com esse candle horroroso, com a queda expressiva e com alto volume. Tá? Se a gente olhar só o Ibov, teoricamente, o mais provável era perder o fundo e buscar os 100 mil pontos. Porém, perceba que a gente está no estado sobrevendido. A gente já vem de quedas há vários e vários dias, algumas semanas, né? Então, esse repique de quarta e quinta não foi suficiente para tirar esse estado. Então, a situação do Ibov ela é preocupante. Já o Ibov dolarizado, eu mostrei para vocês na quarta-feira, né? A gente teve uma alta do fundo ao topo de 50%, a queda continua em torno de 17%, e a gente no ano ainda está com uma alta de 20%. Então o desempenho do Ibov frente às bolsas americanas ainda é um desempenho interessante. E por que a bolsa nossa caiu, além da saída dos estrangeiros? Olha o índice do setor financeiro. Caiu fortemente. Olha no dia de hoje. E por que caiu hoje? O governo aumentou o imposto para os bancos. Tá? O minério de ferro teve recuperação nos últimos dias na China. Porém, com a pancada de hoje, a gente vinha recuperando, né? E olha a pancada de hoje no ETF que segue os materiais básicos, né? Tá? Por último, eu vou falar sobre o que a gente espera para maio, tá? Eu mostrei isso no vídeo de quarta-feira, né? A gente tem que ter muito cuidado nas nossas análises, que muitas vezes os vieses acabam atrapalhando, tá? Eu, até quarta, estava extremamente otimista, extremamente. No dia de hoje, eu confesso que comecei a ficar um pouco mais preocupado. Eu não estou pessimista, totalmente pessimista, porém, a evolução do índice faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado, tá? Eu coloquei esse ditado, né? Sell in May and go away, que seria você vender tudo agora em abril e voltar só para lá para setembro, outubro, tá? Mas eu mostrei para vocês, né? Que essa característica de um bear market, ela nos últimos anos no Ibov ela não aconteceu, tá? Porém, como o futuro a gente nunca sabe, né? A gente tem que ficar preparado, tá? Isso aqui é uma coisa extremamente importante, tá? O ato de investir é um ato complexo, é um ato difícil. Talvez seja isso um dos motivos que as pessoas não gostam do tema, porque a gente sempre tem dúvida, né?
eu tinha muito mais convicção em comprar na quarta e na quinta que no dia de hoje. Eu ainda estou mais otimista do que pessimista. Porém, o movimento do dia de hoje me deixou mais preocupado. Eu vou esperar os próximos dias para tomar mais decisão sobre a minha carteira, tá? Isso mostra, gente, que a gente não tem controle algum sobre o futuro do mercado financeiro, tá? É um mercado de muito estresse. O erro faz parte do dia a dia, a gente tem que acostumar. Então, todos os dias a gente tem que avaliar nossas posições e tem que reavaliar essas posições. E daí, o que a gente insiste nos nossos vídeos de educação financeira, a importância da diversificação. Tá? Não é porque eu achava que o índice ia subir que eu tinha que tirar tudo de renda fixa, do dólar, tudo e colocar tudo na bolsa. A gente sempre tem que fazer uma coisa de maneira balanceada, tá? Mostrei isso na quarta. A minha opinião era que era um sinal positivo. Ontem fiquei extremamente otimista. Porém, hoje eu já estou um pouco mais pessimista. Minha carteira já está posicionada para um bear market? Não. A minha carteira está posicionada para a continuidade do bull market. Porém, eu agora preciso mexer na próxima semana na minha carteira, a depender da evolução, para a gente ter um pouquinho mais de cautela. Então, eu acho que a semana que vem vai ser muito importante para a gente ajustar nossa carteira para os próximos movimentos, tá? Lembrando que essa opinião pessoal não é uma recomendação de investimento. Eu não vou mostrar nada no Profit, tá? Acho desnecessário. Eu queria que vocês guardassem essa mensagem do índice Bovespa. A gente, graficamente, a gente continua numa tendência de alta de longo prazo. No curto prazo, a gente ainda não fez um pivô de alta, pivô de baixa, e a gente está num suporte. Apesar do susto de hoje, a gente tem que esperar a semana que vem a confirmação da perda desse suporte. Só depois da perda desse suporte que a gente vai mudar a opinião sobre o Ibov, tá? Ele pode, eu já vi isso várias vezes, né? Faz um movimento como o de hoje e a semana que vem sobe fortemente. Isso pode acontecer, tá? Ou pode andar de lado. Tudo agora é possível, tá? A minha mensagem de hoje é uma mensagem de que a gente tem que ter mais cautela, tá? Que a semana que vem será extremamente relevante para os nossos investimentos. Muito obrigado e até uma próxima.